No vídeo anterior, vimos os diferentes tipos de rochas que encontramos no nosso planeta. Além das rochas, a litosfera é formada também pelos solos. Você sabe como o solo é formado? Inicialmente temos uma rocha única que, com a ação do calor do sol, das chuvas e do vento, vai se fragmentando. Sobre essa rocha fragmentada, vai surgindo matéria orgânica, que vem de pequenas gramíneas que ali se estabelecem ou pelo carregamento a partir de outra região. Conforme os novos sedimentos vão sendo gerados ou trazidos para o local, o solo vai criando diferentes horizontes ou camadas. Funciona mais ou menos como as camadas de um bolo. Na maior parte das vezes, as camadas mais superficiais se formaram mais recentemente e conforme chegamos a camadas mais profundas, encontramos material mais antigo. No exemplo do bolo, a camada lilás foi a primeira a ser colocada na montagem e a camada vermelha é a mais recente. Essa noção de que as camadas estão organizadas de acordo com sua antiguidade ajuda os pesquisadores a prever onde se pode encontrar determinados tipos de fósseis e ter a noção de quão antigo é um achado dessa natureza. Nem todos os locais têm registros fósseis de idades diferentes, mas se pudéssemos representar essa idade nas diferentes camadas do solo, teríamos algo semelhante a essa imagem. Nela podemos ver que existem registros fósseis de idades muito diferentes. Essas idades são divididas em éons, que podem ser subdivididos em eras. As eras são subdivididas em períodos e estes podem ser divididos em épocas. A idade de cada período, era ou éon, é indicada por milhões de anos atrás, em relação ao momento atual. Essa forma de medir o tempo é chamada de tempo geológico. Cada intervalo desse não representa tempos cronológicos iguais. Eles são delimitados pelas mudanças no meio físico e dos fósseis registrados na rocha. Outra forma de se indicar o tempo é chamado de tempo histórico. Nesse caso, os intervalos também não são iguais, pois são delimitados por um ou mais eventos que podem ser de curta ou longa duração. A última forma de indicar o tempo é chamada de tempo biológico. Essa é a mais fácil de entendermos, porque é a escala de tempo que seguimos no nosso cotidiano. O tempo biológico é o tempo de vida de uma pessoa. Esse tempo pode ser indicado em anos ou por fases da vida, como a infância ou a adolescência, que agrupam alguns anos de vida. Como a expectativa de vida média do brasileiro é de 75 anos, fica difícil entendermos o tempo histórico, muitas vezes indicado por séculos ou milhares de anos, e mais ainda entendermos o tempo geológico, que trabalha na casa dos milhões de anos, podendo chegar a bilhões de anos. Vamos fazer uma comparação para tentarmos entender a diferença nessas três escalas de tempo? Se compararmos o tempo desde o surgimento do universo até os dias atuais, com os dias de um único ano, que dia será que terá acontecido o surgimento e a extinção dos dinossauros? E quando seria o equivalente nesse ano à chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil? Vejamos. Se no nosso ano hipotético que compreende toda a história do universo, o Big Bang tivesse acontecido no primeiro dia de janeiro, os primeiros meses seriam de formação de diferentes elementos que conhecemos. A formação da nossa galáxia, a Via Láctea, aconteceria somente no mês de maio, e a formação do Sistema Solar ocorreria em setembro. Nessa simulação, demoraria o equivalente a um mês para que o gás oxigênio fosse produzido a partir da fotossíntese. As células eucariontes, que são do mesmo tipo que as nossas, surgiriam no penúltimo mês desse ano. Os animais que conhecemos e vários acontecimentos que estudamos ou já ouvimos falar só teriam ocorrido no último mês. As esponjas, que estão entre os animais mais simples que conhecemos, teriam surgido quase na metade do último mês. Os artrópodes, como os insetos, crustáceos e aracnídeos, teriam surgido no dia 17 do último mês. Os primeiros vertebrados teriam surgido no 18º dia desse mês, seguido pelas plantas terrestres no dia seguinte e dos peixes com mandíbula, como os tubarões. Os anfíbios teriam surgido no 22º dia e os répteis no 23º dia. Os dinossauros teriam surgido no 25º dia, seguido dos mamíferos no 26º, das aves no 27º e das plantas com flores no 28º dia. Se toda a história do universo fosse equivalente ao tempo de um ano, a extinção dos dinossauros teria ocorrido no penúltimo dia do ano. O surgimento dos primeiros grupos de macaco teria ocorrido no início do último dia do ano. As primeiras espécies de seres humanos teriam surgido no começo da noite do dia 31, por volta das 8 horas, e a evolução das espécies mais recentes de humanos teria ocorrido por volta das 10h30 da noite. A dispersão dos hominídeos da África para as demais partes do planeta teria começado faltando 4 minutos para acabar o ano.
Para vocês terem uma ideia melhor da comparação, vejamos o que teria ocorrido no último minuto desse ano hipotético. Cada segundo equivale a 434 anos na idade do universo, então dá para acontecer muita coisa no último minuto. Faltando 54 segundos para o ano acabar, teria acontecido o pico da Era do Gelo. A agricultura só teria começado quando faltasse 24 segundos. A dinastia chinesa, uma das mais antigas entre as conhecidas, teria ocorrido a 9 segundos do fim do ano. O Velho Testamento teria acontecido quando faltasse 6 segundos para o ano acabar. E o nascimento de Cristo quando faltassem 4 segundos. Cabral teria chegado ao Brasil com suas caravelas, faltando pouco mais de 1 segundo para o ano acabar. E a Segunda Guerra Mundial teria ocorrido a apenas 0,2 de segundo. Ao espremermos toda a história do universo com bilhões de anos para caber no equivalente a um ano terrestre, vemos que a nossa presença nesse planeta e vários acontecimentos históricos estão muito recentes nessa escala de tempo. Por isso é tão difícil compreendermos como tudo isso pode ter acontecido, porque o tempo que vivemos, que é o biológico, é muito pequeno comparado às outras escalas que vimos.